Segunda-feira da sexta semana do tempo comum. Necessidade da oração mental. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toda a terra está inteiramente desolada, porque não há nenhum que considere no seu coração. Jeremias 12:11. Sumário. Afeiçoemo-nos à oração mental e nunca a deixemos de fazer. É ela necessária para que tenhamos luz na viagem que estamos fazendo para a eternidade, e também para que conheçamos os nossos defeitos e os emendemos. Assim como sem a oração mental não faremos bem à vocal, a qual estão ligadas as graças, assim, igualmente, nos faltará a força para vencer as tentações e praticar as virtudes. Infeliz, portanto, da alma que não faz oração mental. Ela não precisa de demônios para lançá-la no inferno, visto que de si mesma nela se precipita. 1. A oração mental é, em primeiro lugar, necessária para que tenhamos luz na viagem que estamos fazendo para a eternidade. As verdades eternas são coisas espirituais, que não são vistas pelos olhos do corpo, senão somente pela consideração do espírito. Quem não faz oração não as vê, e assim andará com dificuldade no caminho da salvação. Além disso, quem não faz oração não conhece os seus defeitos, e assim, como diz São Bernardo, não os aborrece. Tampouco vê os perigos em que se acha a sua salvação e não pensa em evitá-los. Mas quem faz oração logo descobre os seus defeitos e os perigos de perder-se, e vendo-os, pensará em aplicar-lhes o remédio. Por isso, o mesmo São Bernardo afirma que a meditação regula os afetos, endireita as ações e corrige os defeitos. Em segundo lugar, sem oração não haverá força para vencer as tentações e praticar as virtudes. Dizia Santa Teresa que quem omite a oração não precisa de demônios para levá-lo ao inferno, visto que de si mesmo nele se precipita. A razão disso é que sem a oração mental não haverá oração vocal. Deus quer dispensar-nos as suas graças, porém, diz São Gregório, que para nolas dispensar quer ser rogado e como que coagido pelas nossas petições. Sem a oração, faltará a força para resistir aos inimigos e tão pouco se obterá a perseverança no bem. Escreve Monsenhor Palafox: como é que o Senhor nos dará a perseverança se nós não lhe pedirmos? E como lhe pediremos sem a oração mental? Ao contrário, quem faz oração é como que uma árvore que está plantada junto às correntes das águas, que sempre cresce e está sempre viçosa. Salmos 1:3. 2. A oração mental é a feliz fornalha na qual as almas se abrasam no amor divino. É qual laço de ouro que prende a alma a Deus, dizia a Sagrada Esposa. O Rei me introduziu na sua adega. Cânticos 2:4. Esta adega é a oração, na qual a alma se embriaga de tal modo pelo amor divino que perde quase inteiramente o gosto das coisas da terra, não vê mais senão o que agrada a seu amado, não fala senão no amado, nem quer ouvir falar senão nele, e toda outra conversação a aborrece e aflige. Na oração, a alma recolhe-se para tratar a sós com Deus e assim se eleva acima de si mesma. Lamentações 3:28. Diz o profeta Sedebite: assentar-se-á, isto é, a alma em seu repouso, contemplando na oração quanto Deus é amável e quão grande é o amor que lhe tem, começará a saborear as coisas de Deus. O espírito se lhe encherá de santos pensamentos. Ela se desprenderá dos afetos terrestres, conceberá grande desejo de se fazer santa e, finalmente, resolverá dar-se toda a Deus. Onde é que os santos formaram as resoluções generosas que os sublimaram a um alto grau de perfeição, a não ser na meditação? Por isso, São Luís Gonzaga dizia que nunca chegará a alto grau de perfeição quem não chega a fazer muita oração mental. Afeiçoemo-nos, pois, à meditação e não a omitamos, seja qual for o aborrecimento que nela achemos. Deus remunerará abundantemente o aborrecimento sofrido pelo seu amor. Ó meu Deus, perdoai-me a minha preguiça, que tesouros de graças perdi por ter deixado tantas vezes a oração. Para o futuro, dai-me força, a fim de que seja fiel a conversar sempre convosco nesta terra, visto que espero conversar eternamente convosco no céu. Não aspiro aos regalos das vossas consolações, não as mereço. Basta-me que me permitais ficar a vossos pés para vos recomendar a minha pobre alma, que tão pobre se acha por se ter afastado de vós. Ó meu Jesus crucificado, na oração, só a lembrança de vossa paixão me desprenderá
da terra e me unirá convosco. Santíssima Virgem Maria, assisti-me na minha meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.